Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo para nossa aula teste, nossa primeira aula aí, aula zero, aula piloto de revisão para o Enem, né? Bom, bem guerreirona essa aula, mas não vai te faltar conteúdo, certo? Quero aproveitar para dedicar essa aula aos meus alunos, em especial meus alunos aí dos terceirões, que passam aí por um momento aí de transição, certa afirmação, enfim, e que estão aí hoje estudando para o Enem e para outros vestibulares, certo? Então tá, gente. Nossa primeira aula aí, então, a gente vai tratar do quê? Cara, de filosofia antiga. A gente não está definindo aqui o que é filosofia, a gente já está pressupondo que a gente sabe o que é filosofia, e vamos tratar, portanto, dos primeiros filósofos. E aí é interessante, né, que o primeiro filósofo foi o Tales de Mileto. E como tu pode ver aí na tua tela, aliás, está aparecendo para ti, deixa eu confirmar aqui. Aliás, vou tentar ser super sucinto nessa aula aí, hein, gente? Falar só o que interessa. Mas como tu pode ver, tá aí o nosso Tales, né? Filósofo que supostamente lá na antiguidade, enquanto ele olhava para o céu, porque afinal de contas ele é um pré-socrático, ele tenta aí falar da natureza, ele tenta desvendar aí os mistérios do cosmos. Quando ele olhava para o céu, ele não se descuidou, não percebeu um buraco na frente dele e ele caiu. Ele caiu e supostamente foi zombado por toda Mileto, que na época aí pertencia à Grécia. Beleza, o que aconteceu? Ele ficou aí chateado, né? Aí ele acabou aí prevendo uma colheita de azeitonas aí super forte, super promissora, enfim, visto que ele filósofo, né? E aí no caso ele ficou muito rico com isso. Por quê? Porque aí ele adquiriu aí o monopólio aí dos instrumentos para fazer a colheita depois. E quando chegou a colheita, toda a cidade tinha que alugar com ele esses instrumentos. Então o cara ficou rico. Então o primeiro filósofo aí também é o primeiro filósofo empreendedor, certo, gente? E aí, seguindo, portanto, vamos falar dos nossos gloriosos pré-socráticos, né? E aí, lembrando que a ideia de pré-socrático não é só um sujeito que vem antes do Sócrates, né? O objeto de estudo de um pré-socrático é diferente do objeto de estudos do Sócrates, tá, gente? Então vamos lá. Vamos ver o que esses sujeitos aí, ó, pretendiam fazer. Eles surgem aí como os primeiros filósofos. Então a explicação filosófica ela acaba surgindo com base em um logos, entendendo logos aqui como razão. Nessa passagem aí da explicação mitológica, que era uma explicação com muita base na imaginação, sem comprovação. E aí a galera, enfim, mudou, entendeu que era hora de da gente focar um pouquinho mais na questão da razão, né? Lembrando que logos pode significar discurso, pode significar palavra, proporção, lógica e por aí vai. Então esses caras eram os filósofos da natureza, que estudavam, portanto, a física da sua época, e podemos traduzir aí physis por natureza. Sendo aí, ó, que a busca desses grandes filósofos era pela arqué, né? Princípio ou origem de toda a realidade. Filósofos que, portanto, faziam aí estudos de cosmologia, certo? Então tá aí o nosso primeiro filósofo, Tales de Mileto, tá? Claro, né, que se tu vai fazer um estudo filosófico sobre também a origem, assim, histórico aí no caso da filosofia, tu poderia até discordar do Tales, né? Pá, será que não foi outra pessoa aí, o pioneiro em filosofia? Pode ter sido, mas aí no caso a história consagrou aqui o Tales. Então tá aí, ó, pai da filosofia, certo, gente? Matemático famoso, muito provavelmente tu já teve que estudar aí o teorema das paralelas do Tales, e a máxima dele era tudo é água. O que isso significa? Que a arqué para ele era a água seria aí o princípio de tudo. Visto que ela é capaz de mudança, né? Ela se molda aos ambientes que ela tá, ela não tem cor, ela não tem cheiro. E, cara, pra tu pensar que isso aí era século 6 antes de Cristo, mano, é uma baita explicação,
né? Uma baita explicação aí para a época. Então tá aí o nosso primeiro filósofo, Tales de Mileto. Hoje, né, Mileto pertence aí à Turquia. Outro filósofo importante para ti no Enem é o Heráclito, né? E o Heráclito é aquele filósofo famoso, até a Pocahontas, né, no filme da Disney, chega a mencionar ele naquela parte que ela está entrando num rio, e é um cara mobilista, tá? Fazendo parte aí da escola jônica, é um cara que vai defender o Pantarrei. O que que é Pantarrei em grego, né? É aquele tudo flui, né? Então é um cara que está estudando a questão do devir, né? De maneira geral, a gente diz que os pré-socráticos aí não fazem metafísica, mas se a gente for pontuar ali, a gente vai ver algumas coisas de metafísica, inclusive aí no Heráclito, sobretudo quando ele defende a questão do devir, né? E o que que é o devir? O devir é aquilo que age nos seres, né? Tá agindo em mim, tá agindo aí em você, tá agindo aqui no meu computador, nas coisas que estão aqui à minha volta, enfim, meus clips, né? Vamos lá. Minha aguinha é aquilo que vai te transformando, tá? É o vir a ser. Arqué pro Heráclito aí é o fogo, certo? Mas o que torna ele famoso é o aforismo 91, pelo menos daquilo que sobrou, né? Escrito, registrado por esse filósofo que era considerado um filósofo obscuro. Hegel vai dizer que é o filósofo favorito dele depois, tá? Aforismo 91. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Visto que quando tu entra no rio e sai, as águas passam, o rio não é mais o mesmo. Mais que isso, tu já não é mais a mesma pessoa, visto que tu ficou um pouquinho mais velho, né? Visto que psicologicamente tu tem novas experiências, né? Então tu já não é aquela mesma pessoa que entrou no rio pela primeira vez. Então a gente não entra aí no rio, no mesmo rio duas vezes. Certo? Então tá aí, ó, mais um pré-socrático famoso, a gente poderia falar de outros, né? Tá louco? Demócrito, Empédocles, Pitágoras, enfim. Mas como a ideia é ser super direto, a gente vai pro Parmênides. Aí sim. Esse cara normalmente ele aparece contrastando com Heráclito. Porque se o Heráclito é mobilista, o Parmênides não é mobilista, ele é imobilista, né? Ele defende aí a ideia que, cara, o movimento não existe, né? O que existe aí é a questão do ser. E como eu falei antes, de maneira geral, a gente diz que os pré-socráticos não fazem metafísica, né? Mas, cara, o pai da metafísica é o Heráclito, né? Inclusive tá aí, ó, na minha camisa. Cadê ele aqui, ó? Aqui, ó, do ladinho do Sócrates. Tá aparecendo aí para vocês? Certo? Tá aí, ó, o nosso Parmênides. A questão principal é a questão do ser. Nossos sentidos aí nos enganam, então o conhecimento verdadeiro vem através da razão. Então Parmênides, Heráclito são caras aí que vão influenciar Sócrates e Platão, pelo menos na filosofia deles, ok? Escrito famoso aí sobre a natureza, foi o escrito aí que nos sobrou, tá? Então o que existe é o ser, um não ser não existe, não tem como. A gente não tem movimento, porque se a gente tivesse movimento seria do ser por não ser, mas isso é uma contradição, então não pode acontecer. Eu só consigo falar dessas coisas de maneira super rápida agora. Por quê? Porque eu estou usando a razão, tá bom? Então assim, ó, Parmênides é um filósofo aí, ó, show de bola para aparecer para ti aí no Enem, tá? Parmênides, Heráclito, Tales, representando aí os pré-socráticos, tá, gente? Então, assim, ó, vamos ver um quadrinho bem rápido. Deixa eu me ver no vídeo como estou. Deixa eu ver se está aparecendo aí para ti bonitinho isso daqui. Tá aparecendo? Tá, e o vídeo já tá ficando mais longo do que eu gostaria e eu tenho bastante coisa para falar. Então, vamos correr. Galera, tabelinha aí, filósofos e a arqué defendida por eles. Tá aí o Tales de Mileto, né? Defendendo que a água é a arqué. Anaximandro e Anaxímenes, né? Também aí da escola de Mileto. Anaximandro defendendo com Apeiron, a arqué, entendendo Apeiron, uma palavra de difícil tradução, né, como ilimitado, infinito, indeterminado, ok? Anaxímenes aí no caso, pneuma, né, o ar. Pitágoras aí, ó, com os números, Heráclito com o fogo, como a gente já viu. Tem a questão dos opostos, a questão do movimento, bacana. Parece aqui o Empédocles, né? Não chega a ser aí Avatar, mas enfim, tá aí o Empédocles defendendo aí, ó, água, terra, fogo e ar, ok? Anaxágoras, outro filósofo aí famoso, dizendo aí que o princípio de tudo seriam as homeomerias, tá? Partículas similares, infinitamente pequenas,
dá para fazer aí algum tipo de correlação com Demócrito, que vai defender que a arqué são os átomos, né? Sendo que aí os átomos, bom, é inspiração aí para nossa ideia de átomo hoje, né? Mas tu vai ver aí o átomo aí do Rutherford e tal, cara, bem diferente aí da do Demócrito, tá? Sendo que para o Demócrito, né, o que seria um átomo? Pegando a palavra no grego, é a última partícula aí, indivisível. Hoje a gente já sabe, aí, pega aí o exemplo do Rutherford, pô, cara, a gente vai falar de elétrons, a gente vai falar de prótons, enfim, nêutrons, a gente vai falar de camadas, então a gente já vê que o átomo aí é divisível, tá? Mas é uma inspiração da hora, beleza? Então vamos lá, gente, querida maravilhosa, a gente viu aí os pré-socráticos, bacana, show de bola. Vamos para o Sócrates então, né? Vamos para o Sócrates então e vamos ver o que que esse cara faz de tão incrível que os caras que vieram antes dele e até alguns contemporâneos dele que estavam estudando a questão do cosmos, da físis, da arqué, por que que eles são considerados pré-socráticos? Muito bem, tá aí ó, o período que o nosso glorioso Sócrates viveu. Olha ele aí ó, aparecendo. É esse Sócrates? Bom, não sabemos que não é. Mas fica aí a menção honrosa ao Dr. Sócrates, né, jogador de futebol aí, brasileiro, lá de Ribeirão Preto, irmão do Raí, e que, enfim, marcou uma geração aí no mundo, né, sobre essa questão do futebol. E de fato o cara era genial, tá? O cara era genial aí, tu via ele falando, ele falava coisas bem interessantes. Mas o nosso Sócrates, aí da Grécia Antiga, tá? Ele inaugurou um período antropológico, né? Ou humanista. Né? O que, que a gente quer dizer? Que se antes tu tinha pré-socráticos aí olhando para a natureza, para o cosmos e tal, o Sócrates vai olhar, vai dizer, pô, massa. Mas, pô, gente, quem que está estudando isso daí? É o ser humano, né? Então, que tal a gente falar um pouquinho do ser humano? Né? Vamos tentar definir o que, que é esse ser humano, o que, que ele faz, o que, que ele deveria fazer, enfim. Então Sócrates vai inaugurar isso daí. O período histórico que ele está vivendo em Atenas ajuda, né? Ele falar sobre essas coisas, já que a gente está vivendo aí uma democracia direta, né? Muita repercussão aí das contribuições do Péricles. Massa, né? Agora sim, ó, o conhecimento deve partir do sujeito, né? O sujeito que deve aí se interessar pelo conhecimento. E como é que ele vai adquirir conhecimento? De maneira aí, ó, geral, né, e apressada até, bom, fazendo a maiêutica. A gente poderia aí discutir outras coisas, que nada mais é do que a arte do parto da verdade, certo? E aí como é que a gente faz filosofia? Através do diálogo, beleza? Sócrates nada escreveu, ele vai usar daí ironia, né, como artifício aí nas discussões dele. Se considerava aí um ignorante, visto, né, frase famosa, aquela máxima, só sei que nada sei. Foi condenado à morte por defender supostamente falsos deuses e corromper a juventude. Que loucura, gente. Então tá aí o nosso glorioso Sócrates. Agora sim, né, uma imagem aí que se refere a esse pensador importantíssimo, né? Todo mundo que veio depois dele aí é considerado aí, de certa forma, socrático, né? Frases famosas, só sei que nada sei, né? Na medida que eu busco conhecimento, mais eu vejo quão ignorante eu sou. Conhece-te a ti mesmo, né? Frase aí atribuída, né, a ele, tu vai encontrar isso aí lá no Matrix, lá no primeiro Matrix, que tu encontra isso aí em oráculos, enfim. E a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Né? Então, assim, ó, se tu não está examinando, não está se conhecendo a si mesmo, não está visando algum tipo de conhecimento, cara, esse tipo de vida não vale a pena ser vivida, visto que, né, pô, é uma qualidade aí do ser humano, uma das qualidades, né, do ser humano aí, essa busca por conhecimento, né? Dentre outras aí é a característica que o ser humano transforma a natureza, então, portanto, ele trabalha. Gente, vamos fazer um exercíciozinho? Deixa eu ver como é que eu tô aqui na tela. Bem rápido aí para ficar dinâmico. Olha lá. Acompanha aí a leitura comigo aí, ó. Exercício de 2022. Então vamos lá, ó. Os grandes cientistas de Tales a Demócrito e Anaxágoras costumam ser descritos nos livros de história ou de filosofia como pré-socráticos, como se sua principal função fosse sustentar a fortaleza filosófica até o advento de Sócrates, Platão e Aristóteles, e talvez influenciá-los um pouco.
Na verdade, os antigos jônicos representavam uma tradição diferente e bastante questionadora. Muito mais compatível com a ciência moderna. Olha só, Carl Sagan, hein? Muito bem, é implícita a essa passagem de Carl Sagan, acerca do surgimento e da história da filosofia grega, a visão de que, letra A, depois de Sócrates, os filósofos não estudaram a natureza. É mesmo? B, Sócrates rompeu com os métodos dos filósofos jônicos. Né? C, os pensadores anteriores a Sócrates não eram filósofos. Meu Deus. D, Platão e Aristóteles não conheceram teses pré-socráticas. Será Platão e Aristóteles? Pensa aí, colega, qual foi a tua resposta? Eu espero que tu tenha assinalado aí a letra B, beleza? Sócrates ele rompe, né, com esses métodos dos filósofos jônicos que eram pré-socráticos, queriam estudar a physis, portanto a natureza, a arqué. Sócrates inaugurou esse período humanista. Tá bom? Gente, dica de filme para você, tu encontra aí nas mídias, tá, gente? Não achei em serviços de streaming, mas achei no YouTube. Sócrates, de 71, né, diretor famoso aí, Roberto Rossellini. 2 horas aí de vídeo, certo, gente? Duração de 120 minutos. E, cara, filme da hora, tá, gente? Com várias referências a vários diálogos aí do Platão, né? Que são os diálogos que vão tratar da parte filosófica da vida do Sócrates. E mais ou menos ali, ó, do meio pro final, tu vai ter aí o julgamento, né, do Sócrates. Então, em especial, vai estar se falando aí da defesa de Sócrates, tá? E é muito da hora, tá, gente? Muito da hora aí pra gente intuir um pouquinho aí as coisas que aconteciam nesse período e que inaugura aí esse período diferente e importante da antiguidade, né? Gente, agora pensa lá, né? Esses caras aí, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles tinham alguns adversários, digamos assim, né? Que eram os sofistas. Portanto, quem são? Onde vivem? O que pensam? Saiba hoje na prova de filosofia do Enem. Então vamos lá, gente. Sofistas não eram considerados filósofos para a época, né? Isso é questionável hoje. Alguns vão dizer que eles são e, cara, eles contribuem de maneira bem bacana, assim, né, para a filosofia. Dá para dizer que seriam os primeiros filósofos profissionais, visto que recebiam por isso, né? Eram mestres da oratória, considerados relativistas. E aí, né, tu tem uma questão, são relativistas, eles não visam a verdade. E assim, tu não vai encontrar aí uma filosofia sistemática deles, já que eles não estão visando aí essa verdade. Né? O que tu vai ver? Esses caras estudaram aí o debate público, o debate forense, e, cara, criaram estratégias de convencimento. Beleza? Então, assim, ó, necessários para uma polis como Atenas, visto que todo cidadão grego tinha o direito aí de decidir o futuro da polis. E, cara, como é que tu decide? Através do uso do discurso, através do uso da palavra e conforme tu fala, né? Conforme tu fala. Então, pô, o melhor discurso é aquele que convence mais, é o discurso mais poderoso. E aí, no caso, tu precisa ter alguns artifícios, alguns instrumentos retóricos para isso. Inimigos de Spa, o que isso quer dizer? Que eles não gostavam de ir para Spa? Bom, não sei se existia Spa lá na época, mas enfim, esse Spa aqui é uma sigla que a gente usa para falar dos nossos gloriosos, nossa Santíssima Trindade, né, da Grécia Antiga, Sócrates, Platão e Aristóteles. Tá bom? Então, se tu for ver aí Sócrates, Platão e Aristóteles, tu vai ver esses caras fazendo várias críticas aí aos sofistas. Hoje em dia já tem uma área de estudo que já olha e diz, calma lá, não é bem assim. Enfim, eram caras importantes, né? E aí a gente tem um cara importante que é o Protágoras, né? Um dos sofistas famosos, perdão. O nosso belíssimo Hípias também, né? Górgias, Trasímaco. Todos eles aí foram personagens dos diálogos do Platão, alguns até dão nome aos diálogos do Platão. E aí, ó, gente, a máxima do Protágoras, né? Demonstrando aí o relativismo dele, né? O homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são, tá bom? Então aí talvez o mais famoso dos sofistas, demonstrando aí o seu relativismo, né? Então tu vê aí que ele não busca uma verdade
única, uma verdade última, minha gente. Vamos fazer mais um exercíciozinho, tá, gente? Vamos correr para terminar essa aula logo. Ainda tem mais o Platão, né? Então vamos lá, ó. Leia o texto a seguir. 2021, questão da UEL. Não devemos admitir que também o discurso permite uma técnica por meio da qual se poderá levar aos ouvidos de jovens ainda separados por uma longa distância da verdade das coisas, palavras mágicas, e apresentar a propósito de todas as coisas, ficções verbais, dando-lhes assim a ilusão de ser verdadeiro tudo o que ouve, de que quem lhes fala tudo conhece melhor que ninguém. Muito bem, tá aí o Platão no diálogo, o sofista, né? Aliás, diálogo bem bacana, por sinal, várias críticas aí direcionadas aos sofistas. No caso, essa tradução tu encontra lá na coleção Os Pensadores. Então, assim, ó, comando da questão. Com base no texto e nos conhecimentos da análise de Platão sobre a técnica retórica dos sofistas, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, ó, gente. Temos aí as 5 opções. Letra A. Voltando, só para garantir. Assinale a alternativa correta, então, né? Sobre esses sofistas, ensinavam uma técnica argumentativa na qual os jovens facilmente percebiam a verdade e a mentira nos discursos dos oradores. Será? Eram professores de oratória, apreciados por Platão, porque argumentavam com rigor lógico e preocupação ética. Meu Deus. C. Ensinava a validar com coerência lógica qualquer argumento válido, e por isso sua técnica discursiva habilitava a distinguir o filósofo do verdadeiro. Aliás, o falso do verdadeiro. Perdão. Estamos tentando correr aqui. D. Tornavam qualquer opinião convincente com a sua técnica discursiva, sem se preocupar com a distinção do verdadeiro ou ético de seus contrários. Opa! Eram sábios e mestres de uma técnica retórica que apresentava opiniões persuasivas e por isso verdadeiras e éticas. Gente, qual é a tua resposta? Eu espero que tu tenha assinalado aí a letra D, tá, gente? Essa é a resposta correta. Né? Um sofista não está preocupado com verdade, com ética, ele está preocupado com convencimento. E aí tá aí, ó. Para muitos, o maior dos sofistas. Opa, será Platão um sofista? Mas o maior dos filósofos, visto aquilo que o Alfred Whitehead, né, nos relata, né, toda a filosofia depois de Platão não passam de notas de rodapé da filosofia do Platão, sendo que as melhores seriam as notas de rodapé que a filosofia dos Aristóteles propõe. Meu Deus do céu, que poético. Vamos lá, gente. Platão. Não se sabe aí ao certo aí o ano que o Platão faleceu, né, o ano de nascimento também, mas tá aí ó, alguma coisa entre século V e século IV antes de Cristo, tá? Então tem uma variaçãozinha. Tá aí ó, o principal discípulo do Sócrates, tá? Aliás, Platão não é nome, é apelido. O nome verdadeiro dele tá aí na tela, Aristócrates, né? E Platão significa um cara fortinho, tá? Então, se alguém te falar aí que tu tá muito platãozinho hoje, é porque tu tá meio bombadinho, tá fortinho, tá? Importante, escreveu na forma de diálogos, né? Para nós aí, a República é o diálogo mais famoso, né? E aí, no caso também, eu acho que é uma obra que transcende aí a filosofia, né? É um clássico aí da literatura mundial, enfim, né? De todos os tempos. Então, enfim, escreveu na forma de diálogo, né? Então, a República tu encontra algumas coisas, eventualmente mencionado em vestibulares, né? E, sobretudo, famoso lá o Alegoria, o Mito da Caverna. Bom, Platão é esse cara que, assim como Sócrates, né, vai falar sobre alguns dualismos, começando com dualismos de mundos, né? A gente viveria no mundo sensível, no mundo físico, porém o mundo verdadeiro, que tu encontra a verdade, é um mundo inteligível, suprassensível, metafísico, esse mundo aí do que? Das ideias. O outro dualismo é o dualismo corpo e alma, né? Sendo que o corpo aí ele é matéria, é, é mortal. A alma não. A alma é imortal, dotada aí de 3 partes. E quando a gente morre, a gente dá esse rolê, segundo ele, lá pelo mundo das ideias. E quando a gente vai reencarnar,
nessa teoria do Platão, a gente acaba tomando água de um rio, né? A alma acaba tomando água de um rio, e é a alma que é inteligível, assim como o mundo das ideias, acaba esquecendo da verdade quando reencarna. E aí tu tem a teoria da reminiscência, né? É aí que entra a maiêutica do Sócrates, né? O que é essa arte do parto da verdade? Cara, a verdade já está na tua alma, tu só precisa relembrar, né? Então, no fundo, aí, ó, o esparteiro Sócrates aí, ele nos diz que a gente está grávido da verdade. Então, não sabia que está grávido? Enfim. Vamos fazer esse parto aí, então, tá, gente, pro Enem? E aí, ó, mais uma imagenzinha que eu acho que, cara, acho que é o melhor gráfico que a gente tem para entender esse dualismo de mundos. A gente está habitando esse mundo relativo dos sentidos, né? Mutável, imperfeito, que a gente vê a influência do Heráclito, né? No Platão para falar, né, explicar a questão do movimento, a ideia do pantarrei, as mudanças. Só que o mundo verdadeiro e absoluto das essências é o mundo das ideias, em que tudo é fixo, é perfeito, é um mundo insensível aí no caso, porque eu só acesso ele pela razão, e aí tu vê a influência do Parmênides, né, no Platão. Beleza. Claro que a gente poderia ir muito mais a fundo aí em relação a essa ontologia aí tão complicada, né, do Platão. Mas tem isso aqui em mente, porque isso aqui, cara, é a base de todo o pensamento platônico. Se tu tem essa manha aqui, ó, fechou, tu vai detonar aí quando for entender questões políticas, questões epistemológicas, questões de estética, éticas, né, do nosso glorioso Platão e Sócrates. E aí, o que a gente tem de famoso? Caverna do Platão. Que caverna é essa, né? Bom, é o capítulo 7, ou o livro 7 da República. E, cara, aí tu tem uma imagem que te ajuda a pensar, né? Vamos contar essa história bem rapidamente, porque a gente já andou bastante aqui. Mas assim, ó, a ideia é falar sobre a questão pedagógica no filósofo, né? A ideia, de maneira geral, é dizer que o conhecimento liberta. Então imagina assim, ó, três pessoas acorrentadas durante a vida toda dentro de uma caverna, lá no cantinho, certo, gente? E tudo que essas pessoas veem são sombras na parede, né? Até que um dia alguém se liberta. E essa pessoa não só, né, tá livre, como ela tem a ousadia de buscar conhecimento, né? Tem a audácia, tem a coragem, ela visa conhecimento, ela vai atrás. E cara, então ela vai começar a sair da caverna. Então ela passa pelaquela muretinha e ela percebe que tem pessoas passando. Que não existem só três pessoas no mundo, existem outras também. Essas pessoas seguram certos objetos. E lá a gente tem uma fogueirinha. Tá vendo a fogueirinha lá, querido? Essa fogueirinha aí, ó, joga luz nos objetos que aí vão refletir as sombras lá na tua caverna, lá na parede da caverna. Então, cara, olha só, como é que o cara descobriu isso aí? Ele se libertou, ele foi atrás de conhecimento. Então ele vai olhar para aquela fogueira e vai tentar observar essa luz. Cara, ele está com o olho desacostumado, acostumado com a penumbra, com as sombras. Ele vai olhar para essa fogueira de cara, tranquilamente? Não, né? Os seus sentidos aí vão ter que se acostumar. E cara, isso é a busca pelo conhecimento, né? Tu não sai aprendendo as coisas tranquilamente. Exige um certo esforço aí da pessoa, do cidadão, né? Então depois que tu se acostuma com essa claridade, o filósofo ainda continua, né? Por quê? Porque ele vai sair da caverna. E lá ele vai ver o verdadeiro mundo. Cara, esse filósofo vai conseguir, essa pessoa, aliás, vai conseguir rapidamente olhar para o sol, olhar para o céu? Não, porque não está acostumado com aquela claridade, né? Se acostumou com um pouquinho ali com a claridade da fogueira, né? Então essa pessoa aí, ela vai tentar acostumar, né, o olhar dela, vai olhar aí o reflexo da lua, das estrelas no rio, né? Então vai esperar um tempo passar, a noite cair, se acostumar aí com aquela luminosidade, para depois de um tempo poder olhar para o sol. Hoje a gente sabe que isso aí não faz bem, né? Mas aí tu se acostuma a olhar, ok? Então, pô, todo aquele brilho, enfim. Acaba aí a tarefa do filósofo, tu descobriu a verdade, tu vai guardar para si? Não. Tu tem que voltar aqui à caverna, tá, gente? E libertar os demais, e mostrar a verdade para os demais. Agora, o que acontece nessa volta?
cara que está acostumado com a verdade, com todo aquele brilho, toda aquela luz, ele tem que voltar para a escuridão. Ele vai ter que se acostumar com a escuridão de novo, né? Para quê? Bom, para tentar libertar os demais e tentar ensinar os demais. Agora, pensa lá, né? O sujeito que vive só nessa caverna a vida inteira vai entender o quê? Que a realidade para ele é só aquilo ali, né? Todo o universo, tudo que existe está ali. E se alguém fala alguma coisa diferente com aquilo que ele está acostumado a vida inteira, cara, ele pode estranhar, né? Tanto pode estranhar e é tão mais confortável tu continuar acorrentado ali, que tu pode até mesmo preferir matar o diferente, né? Matar aquele que tem conhecimento. Então aí, ó, tu já tem uma metáfora, uma analogia à morte do Sócrates, beleza? Tu também tem o quê, ó? Uma analogia ao dualismo de mundos. Porque tu vai olhar para a caverna, esse é um mundo sensível, né? O mundo que a gente vive, que é uma cópia do quê? Lá do mundo das ideias, que é o verdadeiro mundo que está lá fora. Mas nota que a cópia é imperfeita, né? Quem fez foi o tal de um demiurgo, um artesão divino, que faz por bondade e tudo mais. E enfim, gente, o que acontece? A pessoa pode morrer. Então, aqui a gente tem. Deixa eu abrir a porta aqui, gente, que. Meu petzinho aqui, o Joaquim, tá aplicando imperativo. Se eu não abrir aqui a porta, ele briga comigo. Bem-vindo, rapaz. Tava dormindo? Muito bem. Agora tu pode ouvir a minha máquina de lavar roupa aí, talvez, no fundo. Funcionando. Acho que tá na centrífuga já. Mas enfim, tá aí, ó, de maneira geral, rápida. Claro que a gente poderia falar outras coisas, né? A influência, por exemplo, desse capítulo 7 desse livro na indústria cultural, né? No Matrix, por exemplo. Quem sabe aí uma influência no René Descartes, né? Argumentos céticos em relação à realidade, por aí vai, tá bom? Segue aí então, gente. Continuando ainda na República, né? Que deveria se chamar a Constituição, né, no original do grego, mas supostamente quando vai para Roma e aí é traduzido lá para o latim, enfim, o pessoal traduz por República e assim ficou, tá? Então a República é uma ideia de uma polis aí utópica, tá, gente? Uma utopia social aí do Platão. Aí no caso tu tem uma imagem, né, de uma edição bem bacana, por sinal, da República, com uma introdução bem da hora, uma edição portuguesa aí da Caluste, super da hora, tá? Vale a pena procurar. Se eu não me engano, até tem acho que tem no site da editora, tinha uma época aí que eles estavam liberando algumas versões digitais. E cara, como que essa república deveria ser organizada por Platão? Dentre tantas coisas que ele analisa aqui na República, né, alegoria da caverna, né, pô, cara, o mito do Anel de Giges, o Joaquim aqui me invadindo. Olha só, gente, uma polis ideal ela deveria ter três classes, né? A classe dos artesãos, né, produtores de bens materiais, então a galera que vai trabalhar mesmo aí na polis. A classe militar dos soldados, defensores da polis, lembrando aí que o Platão passou aí, né, na juventude dele aí pelo período da Guerra do Peloponeso, que a gente sabe que foi uma guerra entre Atenas e Esparta, e aí no caso Esparta venceu. E cara, como Platão é a favor de uma sofocracia, quem tem que governar é o filósofo, né? Vamos voltar meu slide bem rápido, ó. Por quê? Porque o filósofo é esse sujeito aqui, ó, que se liberta com o conhecimento. É o cara que vai conhecer a realidade, a verdade. Onde é que está a verdade? Está lá no mundo das ideias, tá, gente? Então, assim, ó, o filósofo é o cara que vai governar para todo mundo. Que foi, Joaquim? Tu discorda do Platão? O filósofo, deixa eu ver se ele tá aparecendo aqui, senão vai parecer que eu tô meio maluco aqui, né? Tem um gato aqui, eu conversando. Ele não aparece muito, mas tá aqui o Joaquim, ó. Enfim, o que vai acontecer? O filósofo é esse sujeito aí, ó, que vai conhecer a verdade, né? Que vai visar a justiça, que sabe o que é beleza, esse sujeito que tem amor aí à sabedoria, afinal de contas é daí, né, do grego que vem a palavra filosofia, né, introduzida pelo Pitágoras, que é um filósofo que vai influenciar o nosso glorioso Platão. Então, ó, gente, nessa sofocracia, o que a gente tem, né? O plano de justiça coletivo pensa ética e política em relação à polis, né? Então a ética política ela vai estar relacionada a essa ideia de bem, que é a principal ideia do mundo das ideias. E se tu voltar aqui de novo para o mito da caverna, né? Cara, o bem é tipo o sol.
Né? O que que o sol faz no nosso mundo? Cara, ele ilumina, ele dá vida aí aos seres. E no mundo das ideias ele faria isso, né? A ideia de bem é como se fosse o sol, né? Ela vai iluminar as demais ideias, tá, gente? Então, existe um mal perfeito no mundo das ideias? Não. O mal é restrito ao nosso mundo sensível e ele só ocorre aí por ignorância. Platão também vai defender uma paideia, né? O que significa paideia? É um sistema de educação e formação ética, né, do indivíduo. Então a gente vai ter lá, né? O cara vai ter que estudar música, enfim, né? Para educação da alma. Tem a questão física também, né? O cara deveria fazer ginástica e o cara tem que fazer filosofia, tá bom? Para descobrir aí a verdade. Vale lembrar, voltando para nossas classes ali, que elas são um espelhamento da alma do indivíduo, né? A alma teria três partes, né? Uma parte racional, uma parte mais emotiva e na barriga aí uma parte apetitiva. Então a parte apetitiva, né, se espelha aí nesse, vai espelhar a classe dos artesãos, que são os caras que vão trabalhar e não podem mudar de classe, tá? Tu tem os soldados, aí sim, soldados se quiser, ele pode se tornar filósofo rei depois de um tempo, né? E a classe aí dos magistrados aí, dos filósofos. Muito bem, falamos muita coisa. Vamos agora para uma questão de 2022, referente aí, ó, à filosofia do nosso glorioso Platão. Deixa eu só ver como é que estamos de tempo. Nossa senhora, é muita coisa, tá? Mas vamos lá, já já a gente termina. Então, ó, deixa eu tirar o Joaquim daqui, gente, para eu me concentrar um pouquinho, pra gente fazer essa questão sobre o Platão. Tomar uma aguinha. E vamos lá enquanto o Joaquim se pronuncia lá fora. Olha só, a teologia, para mim, é uma grandeza cultural na história da cultura do Ocidente. Creio que é uma grandeza constitutiva da tradição, sobretudo filosófica. O termo teologia nasceu da filosofia. É um termo criado por Platão. Quando a filosofia ultrapassa o domínio daquilo que, de alguma maneira, é diretamente sensível à experiência e controlado por ela, entra nesse domínio que Platão chama de suprassensível, opa, inteligível, ou como quer que seja. Este é, para mim, um domínio no qual o problema teológico se apresenta inevitavelmente. Porque se apresenta o problema da ordem das realidades, e toda ordem supõe um princípio ordenador, tornando-se então, de alguma maneira, uma teologia. Muito bem, tá aí o texto. E aí, vamos ver o que o comando da questão nos diz. Então, na passagem acima citada, né, o filósofo brasileiro Henrique, né, de Lima Vaz, falecido em 2002, enfim, nascido em 1921, mais de 100 anos atrás. Então, ele apresenta uma interpretação do pensamento filosófico como uma teologia. Bacana. Recorrendo à filosofia de Platão para explicar essa sua interpretação, ele termina por nos oferecer uma interpretação da própria teoria platônica, das ideias, que seria uma espécie de teologia. Por quê? Letra A. Mostra como os deuses gregos não são corpóreos, mas espirituais. Ai, meu Deus, Zeus. B. Ai, meu Deus, Afrodite. Ai, meu Deus, Atenas. Jesus. B. É a base da posterior teologia revelada dos pais da igreja cristã. Apresenta os princípios inteligíveis ordenadores da realidade natural e ética. Interessante. Afirma que não existe realidade sensível, mas apenas suprassensível. Então só tem mundo das ideias. Qual foi a tua resposta aí enquanto o Joaquim opina? Qual que foi? Qual que foi, Joaquim? Vem cá, qual letra que tu coloca aqui? Letra C. Né? Apresenta os princípios inteligíveis ordenadores da realidade natural e ética. Gente, a letra B ela também é bem bacana, tá? Porque ó, é a base da posterior teologia revelada dos pais da igreja cristã. Cara, não vai ser só o Platão, né? A gente tem aí um Aristóteles também influenciando bastante a filosofia cristã de maneira geral, né? Então, portanto, o cristianismo. Sobretudo após o cristianismo primitivo, né, ali depois do século IV depois de Cristo, que aí tu vai encontrar um Santo Agostinho, um Santo Tomás de Aquino, mas também é interessante a gente ver aí essa contribuição de Platão e Aristóteles lá para o Oriente, né, para o islamismo também, lá pelo século VII, VIII depois de Cristo, e
Bom, aí tu vai ver trabalho lá, né? Averroes, por exemplo, Avicena, enfim, os caras influenciados aí por Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Tão importantes que hoje aí tu tá estudando isso daí e tem chance de cair no Enem, né? Por estatística, filosofia antiga é o segundo tema que mais cai, né? Filosofia moderna seria o primeiro. Fica para outros encontros aí com uma estrutura diferente aqui, ó, pra gente gravar esses vídeos. Tá belezinha? Então tá, gente, essa foi a nossa revisão que eu tentei ser super sucinto, mas é difícil, né? E o resumo da nossa aula aí com o nosso glorioso Kant ao lado, muito bem. Pré-socráticos, né, cara? Os caras que estudaram a physis e a arqué, de maneira geral. Os caras aí que estão fazendo uma cosmologia, tentando entender essa ordem, esse logos aí do universo. Sofistas, relativistas e mestres da oratória, portanto, eles têm problemas para criar um sistema filosófico, mas eles visam o convencimento. Pessoas importantes aí para, enfim, para a Grécia Antiga. Certo, gente? Vou mencionar aí o Protágoras, Hípias de novo, né? Gorgias, Trasímaco, enfim. Sócrates, para alguns até o pai da filosofia, acho exagero, mas se alguém defende esse tipo de coisa, só mostra a importância do pensamento socrático. Cara aí que vai se utilizar da maiêutica e da ironia. A gente poderia falar mais de um par de coisas, né? Mas vale a pena para entender aí o pensamento dele, ver aquele filme do Rossellini. Claro que é um filme um pouquinho mais arrastado, por vezes até monótono. Mas, cara, se tu se encarna aí nesse debate, ele não vai ficar nada monótono, tá? Platão, principal aluno aí do Sócrates, né? Dualismo, corpo e alma e de mundos. E hoje a gente viu aí a questão da política, né? A importância da política na polis pro Platão. E para o Sócrates também, né? Visto que a gente pode dizer que as filosofias seriam iguais, entre aspas, né? Ou então que a filosofia do Platão é complementar à filosofia do Sócrates. Já que o Sócrates nada escreveu, quem escreveu aí em 30 e poucos diálogos e algumas cartas até, né? Sobre a filosofia do Sócrates foi o Platão. Certo, gente? Agradeço, tá, galerinha, por ter me aguentado até aí. Aí tu tem um mapinha mental, né, sobre essa nossa primeira aula teste, essa aula zero, enfim, aula piloto. Vamos ver aí como é que a gente vai fazer aí as próximas aulas, né? Enfim, vamos tentar melhorar a estrutura, captação de áudio, slides, edição, né? Visto que essa aula não está editada, ela está na guerreiragem aí mesmo. Gravei aí eu falando. Então tá lá, ó, gente. Vamos lá, ó. Filosofia antiga, começando lá com os pré-socráticos, questão da razão, da arqué e da physis. Vai lá para o Sócrates, que nada escreveu, filosofia falada, portanto, com base no diálogo, através da maiêutica e ironia, inaugurando esse período mais humanista, né, dentro da filosofia. Sofistas do outro lado, né, mestres da oratória, que a gente está colocando Protágoras e Górgias como filósofos importantes. Ambos aí deram nomes aí a diálogos do Platão. E por falar em Platão, Platão ali do outro lado, né, falando sobre política, questão dos dualismos novamente, de mundos, corpo e alma. Fica ligado nisso daí, gente. Eu sou o professor Tiago Fontanella. Espero ter esclarecido algumas coisas aí para vocês, certo, gente? O meu muito obrigado. Um tchauzinho aí da nossa gloriosa Janet, do The Good Place, série maravilhosa, junto aí com o René Descartes, né, gente? O Leibniz e o Hume, mudando a cabeça num corpo só. E ali a nossa batalha de rap ali, né, de filósofos ocidentais contra os do Oriente, filósofos orientais, aí no caso Sócrates, Nietzsche e Voltaire, tá, gente? Galera, sou o professor Tiago Fontanella, agradeço aí a tua participação, a gente se fala aí num outro encontro, espero ter te ajudado aí a estudar um pouquinho mais aí para essa prova que tá chegando, certo, gente? Abraço, beijo no coração, em té.